Preços imperdíveis. Peixes vivos, fresquinhos do reservatório. Senhor, vou levar este. Coloque mais pimenta no meu. Está bem. Está bem. Ótimo. Obrigada. Cuidem-se. O que mais quer comer? Vamos naquela ali. Qual? Senhora, um milho cozido e um ovo, feito no chá. Frescas, 2 maços por 1 yuan. Verduras, são orgânicas, 2 maços Ótimo. por 1 yuan. Eu quero 4 maços. Está bem. Pagou as taxas? Paguei sim, senhor. Muito bem. Essas laranjas estão bonitas. Pode pegar, senhor. Vocês dois, peguem umas aqui também. Aqui está o seu dinheiro. Pagou as taxas? Posso fazer? Depressa, os fiscais chegaram. Os fiscais chegaram. Aí! Quem disse que pode vender verduras aqui? Você pagou a taxa? Eu as cultivo no meu quintal. Deixe não de dou conversa, conta tem que de pagar tudo se quiser que vender estão aqui. vendo. Multi é 50 yuans. Tome. Essas verduras não cobririam nem que eu Não vendesse estou nem aí. todas. Pague ou confiscamos seu carrinho. Quem liga pra quanto está faturando? Depressa! Então não vendo mais. Você não vai Está embora. bem. Deixa o carrinho Vou aqui. embora agora. Muito rigoroso. Devolva. Fique com as Você não vai verduras, embora. mas não Vende. o carrinho. Largue o carrinho. Não, Porque eu ia querer seus solte. vegetais. Solte! Solte. Eu falei pra Solte. largar! Largue. Os Largue. pais estão batendo no povo outra vez. Olha isso. Eu falei pra soltar. Solte. Solte, obedeça. Eu pagarei. Solte. Eu pagarei, está bem. É todo o dinheiro que tenho. Por favor, não leve meu carrinho. Guarde o celular. Tudo bem. Nada de fotos, hein? É melhor não a Por que pegarmos não aqui de pagou novo. Se eu a vir aqui de novo, confiscarei seu carrinho. Certo, pessoal. Dispersar. Dispersar. Nada de foto. Circulando. Não tem nada pra ver aqui. Senhora, está tudo bem? Eu estou bem, estou bem. Obrigada, moça. De nada. Que mundo terrível. Senhora, suas verduras estão bonitas. Eu quero comprar mais. Sem Obrigada, problemas. moça. Vamos nos levantar. Mãe, por que comprou tantas verduras? Para que aquela senhora pudesse voltar para casa mais cedo. Ah, vamos pedir ao papai para voltar mais cedo também. Está bem. Vamos. Oi, já quero pagar. Encontrou os seus livros? Sim, São 55 os dois. certo. Tome. Cuide-se. Até logo. Até logo. Moço, venha aqui um instante. Por quê? Papai! Oi? Importa-se de abrir a sua bolsa? Por que quer ver a minha bolsa? Você sabe muito bem o que tem nela. Ah, Ele está roubando livros. Que constrangedor. Alguém tão jovem e já Deixe está... disso. É só um mal-entendido. Estudantes têm esse hábito. Terminam de ler um livro, fecham e o colocam na bolsa. pois é. Eu me esqueci. Quanto custam os livros? 40 pelos dois. Sempre preservando a dignidade das pessoas. Se ninguém conversar direito com ele sobre isso, ele pode tentar de novo. O importante é que ele saiba. Você não precisa dificultar para ele. Você... Vamos fechar e voltar cedo para casa. Temos compromisso amanhã. Sim. Amanhã é domingo, não é? Sim. Rahal, vamos embora? Tá bem, tô indo. Vamos para casa. Depois de amanhã é o último turno das eleições para líderes da igreja este ano. Estamos ansiosos pelo resultado. Estamos mesmo. Eleger os líderes da igreja é um grande acontecimento que impacta a entrada na vida do povo escolhido de Deus. Estamos Sim. preocupados com isso. Correto. Eleger pessoas que buscam verdade com boa humanidade e senso de justiça. E que sejam competentes como líderes da igreja. É a garantia que nos guiarão para entendermos a verdade e entraremos na realidade da palavra de Deus. Por isso, devemos levar a sério a eleição dos líderes da igreja. Olha, o que acha da irmã Yang? Irmã Yang? Isso. Ela tem boa humanidade, busca a verdade e é competente. Ando considerando, com base nos princípios para eleger os líderes da igreja. Acho que a irmã Yang é uma candidata adequada.
A irmã Liu também é uma boa candidata. Eu acho que ela é muito astuta, responsável e muito proativa. Também acho. Ô, mãe. Oi. Vocês duas já pensaram em votar em mim? Quando elegemos um líder da igreja, devemos praticar. 1 é 1 e 2 são 2. Ou seja, tudo às claras. Não podemos escolher com base em nossas emoções ou preferências. Mesmo sendo meu filho, não vou escolhê-lo se os princípios proíbem. Ah, eu sei. Não deixe a idade da sua mãe enganar você. Para ela, os princípios para se escolher um líder são muito claros. Mamãe é muito sábia. Certo. Vamos fazer isso conforme os princípios e começar a votação. Está tudo bem. Vamos. Estou curiosa para saber o resultado. Vamos contar os votos. Está Eu anoto a contagem. E eu testemunho. Estes são os votos de cada grupo. Vamos começar a contagem total. Vamos, bem. Vamos. Yang Yuixin, Liu Wenshu. Yang Yuixin, Shen Shi. Shen Shi, Yang Yuixin. Yang Yuixin, Liu Wenshu. Eu acho que isso vai ser bom para nós. Agora anunciaremos os resultados da eleição. Yang Yuixin tem 22 votos. E Liu Wenshu tem 16. As irmãs Yang e Liu foram as mais votadas. Serão as próximas líderes da igreja. Oi, Shen. Parece que algo a incomoda. Não paro de achar que a irmã Liu é bem ardilosa. Ela foi eleita líder da igreja e estou preocupada. Os princípios das eleições na Casa de Deus dizem que pessoas ardilosas não podem liderar. Estava me perguntando se devo informar aos meus superiores. Ardilosa em que sentido? Quando ela era minha parceira nos deveres, raramente ela se abria e comungava sobre sua própria condição, impossibilitando conhecê-la. Como líder de grupo, muitas vezes ela não resolvia dificuldades dos irmãos e irmãs, mas dizia aos nossos líderes que sim. Comunguei com ela sobre isso, mas ela não mudou. Vendo por esse lado, ela parece mesmo um pouco ardilosa. Eu a conheço pouco, mas por fora, ela parece ser bem fervorosa e proativa. Por fora parece mesmo, mas na verdade, sempre deixa de fazer seus deveres. Diz palavras vazias e sua obra não é verdadeira. Só mantém as aparências. Se for verdade, você deve informar seus superiores. É melhor não se meter nos assuntos alheios. Sério, pense bem. Se denunciar, seu chefe provavelmente demitirá ele. O Sr. Lee odiaria você. Não vale a pena enfurecê-lo por causa disso. Confia em mim.这难道不是韩信的谋略吗？ Oi, você veio. Espero que não esteja ocupada. Ninguém vem a essa hora. Não, obrigada. Só água está bom. Jing, é assim que você passa o tempo, vendo TV? Vai ficar negativa assim para sempre? É que não consigo entender. O quê? Não fui a única culpada pelos problemas da obra da igreja. Por que fui a única a ser destituída? Ainda não entende o que fez? Nossos irmãos e irmãs deram queixa de você e a removeram, pois sempre falava de doutrinas e letras, dava lições de moral e os restringia. Por que não reflete sobre si mesma em vez de discutir comigo?
Como alguém como você, que não aceita a verdade nem possui nenhuma realidade da verdade, vai comungar a respeito para resolver problemas? Como seria qualificada para ser líder de igreja? Precisa refletir sobre si mesma, arrepender-se a Deus, ajustar sua condição e executar seus deveres outra vez. Assim é mais fácil receber a obra do Espírito Santo, entender a verdade e amadurecer na vida. Eu já sei de tudo o que acabou de me dizer. Nesse instante, não estou refletindo sobre mim. Já faz quase um mês que voltei de outro lugar, e a igreja não me deu novos deveres. Na sua atual condição, enquanto não se arrepende, que deveres deveria cumprir? Bem, se não posso ser uma líder da igreja, posso realizar outros deveres, não? Por favor, você é uma líder da igreja. Seja o que for, deveria me dar um novo dever. O local de reunião de Li Jiazhuang ainda precisa de uma líder de grupo. Por que não o gerencia por enquanto? Está bem. Mas a irmã Yang concordará? A irmã Yang? Escolher um líder de grupo é complicado. Se escolhermos a pessoa errada, atrasaríamos o crescimento na vida de várias pessoas e seria nossa responsabilidade. Verdade. Temos que agir conforme os princípios e escolher alguém que busque a verdade e tem experiência prática, estando de acordo com a vontade de Deus. Sim. Anda, venha se sentar. Está bem. Bem, Li Jing tem um certo entendimento sobre si mesma. Ela comungou a respeito comigo. Ultimamente, ela andou refletindo sobre o motivo de ter falhado. Entendeu que o principal motivo foi não ter praticado a verdade, por isso não ter alcançado a entrada na vida. Assim só falava de doutrinas e letras em sua obra. Ela disse que se arrependerá, se concentrará em praticar a verdade e recomeçará. Acho que colocá-la como líder de grupo lhe dará uma boa chance para praticar. Se ela não se arrepender, podemos destituí-la. O que acha? Wenxiu, tem certeza de que Lin Jing pode se arrepender de verdade? Como você pode acreditar só com base no que ela diz? Acho que seria melhor observá-la mais um pouco. Somos responsáveis pelo povo escolhido de Deus. Não podemos agir com sentimentalismo. Os não crentes confiam nos relacionamentos, contatos e transações. Na casa de Deus precisamos agir conforme os princípios da verdade. Os princípios pelos quais a casa de Deus treina e usa as pessoas deixam claro que os destituídos que se arrependerem e realizarem obras práticas serão promovidos e requisitados outra vez. Mas se não se arrependerem de verdade, não buscam a verdade. Logo não se adequam a nenhum cargo de responsabilidade. Ontem fui à reunião de grupo deles e vi que Lin Jing não entende por que ela foi destituída. Ela só se defendia. Não me parece arrependimento. Nesse caso, conferir esse dever a ela não é trair os princípios da casa de Deus de treinar e usar as pessoas? Mas ontem Li Jing me disse que deseja realizar algum dever. Quer que a igreja dê outra chance. E concordei. Disse para ela cuidar do local de reunião de Li Jiazhuang. Não acha que deveríamos deixá-la cuidar disso por hora? Se houver algum problema, podemos cuidar disso. Se você já decidiu, por que não me falou desde o começo? Se não concorda, esqueça. Como você já aceitou, vamos deixá-la administrar o grupo por um tempo para vermos. Então você concorda? Como você é compreensiva e atenciosa. Sabia que diria sim. Por
Quem procura? Por que nunca vimos por aqui? Vou à casa da minha tia. Da sua tia? É parente da família Wang? De que vilarejo você é? Wang Zhuang. Wang Zhuang? E veio ver quem? Vocês Desculpe, duas mas aí, vou parar com as aonde vão? perguntas. Eu preciso de visitar sua permissão quem? para ir A aonde casa quero. de uma amiga. Quem pensam que são? Meu jovem, Hã? não fique bravo. Só estamos fazendo o nosso trabalho. Agradeceríamos sua compreensão. Estão desperdiçando meu tempo. O Partido Comunista Chinês ficou louco de novo. Desta vez puseram idosos nas ruas. A perseguição deles às igrejas domésticas só piora. Sim. Eles têm olhos em todo lugar. Precisamos ter ainda mais cuidado quando viajamos. Chamei minha filha para ajudar meu marido a montar guarda. Hoje vamos nos concentrar na reunião. Vamos lá. O dia de hoje vai ser muito... Sente-se, irmã. Irmãos e irmãs, como está a sua condição ultimamente? Alguma dificuldade na sua entrada na vida? Se sim, podemos conversar a respeito. Está bem. Isso mesmo. Avisem-nos se tiverem dificuldades e buscaremos as respostas juntos. Está bem. Realmente temos que buscar juntos. É muito bom nós estamos Estou com um problema. Não sei como resolver. Ah, então conte-nos. Meu filho não crê em Deus faz muito tempo. Sempre amou o mundo e não cumpre seus deveres. Temo que ele siga as tendências mundanas, que não busca a verdade e perca sua chance de salvação. Por isso sempre o lembro. Falo para ler a palavra de Deus, orar, comparecer às reuniões e realizar seus deveres da melhor forma possível. Se eu não o lembro o suficiente, ele não se importa. Mas se forço demais, ele se irrita e diz que sou chata. Não sei expressar o quanto estou infeliz. Sei que fui tomada por emoções, pela preocupação do meu filho não ser salvo. Mas não consigo me desapegar. Por favor, comunguem comigo. Que aspectos da verdade devo entender para que minhas emoções não me limitem? Irmã Zhu, para resolver este problema, primeiro precisamos vir diante de Deus, procurar por sua vontade e pela verdade. Precisamos olhar as consequências de agir com base em nossas emoções e entender que Deus é onipotente e governa todas as coisas. Precisamos entender que as pessoas que Deus salva são as que creem nele sinceramente e que buscam a verdade. Que são felizes em se despender por ele. Deus não força ninguém a executar seus deveres. Há um velho ditado: se torcer uma fruta com muita força, o suco sai amargo. Por isso, quando essas coisas acontecem conosco, precisamos buscar a vontade de Deus e nos submeter aos seus arranjos. Não podemos agir com base nas nossas emoções. Nada fere a Deus mais do que isso. Verdade. Recentemente, minha prima foi destituída de seu cargo. Nessa questão, nunca a vi buscar a verdade. Em vez disso, ela julgava quem estava certo ou errado. Isso me frustrou e me preocupou. Temi que, sem seus deveres, sua condição piorasse ainda mais. E que ela perderia a chance de obter a verdade e alcançar a salvação. Mas eu sabia que tinha que buscar a vontade de Deus, não agir conforme minhas ideias. Nem deixar as emoções me levarem a achar novos deveres para ela. Quando percebi isso, eu me desapeguei. Então, uns dias depois, minha prima teve uma reviravolta para melhor. Ela percebeu que sua natureza era arrogante demais, que Deus abominava seu comportamento e se arrependeu. Também me disse que gostaria de realizar deveres outra vez. Verdade? Com certeza. Então falei com a irmã Yang a respeito e decidimos deixá-la administrar o local de reunião de Li Jiazhuang. Sim, tem razão isso. Estão vendo? Deus tem hora para tudo. Precisamos aprender a obedecer seus planos e arranjos. Sim. Irmã Zhou, compreende agora? Não se preocupe. Irmã Liu, a comunhão que você acabou de fazer fez sentido. Mas ainda não sei como tratar essa questão de acordo com a vontade de Deus. Irmã Zhou, a mudança de caráter não se dá em 1 ou 2 dias. Também não entendemos a nós mesmas em apenas 1 ou 2 dias. Precisamos ter fé em Deus. Só precisa ler a palavra de Deus, orar mais e procurar a verdade quando as coisas acontecem. Com o tempo, se desapegará desses sentimentos, pois entenderá a verdade e obedecerá a Deus. Ah, é mesmo?
Irmã Zou, é normal se preocupar pelo seu filho não alcançar a salvação. Que pai ou mãe não se preocupa com um filho que não crê em Deus? Verdade. Verdade. Mas também precisamos esclarecer quem Deus salva e elimina. Com quem crê sinceramente em Deus, mas não busca a verdade e cobiça as coisas mundanas, precisamos ser pacientes, tolerantes e apoiá-los com amor. Sim. Para quem não ama a verdade e crê em Deus somente para obter bênçãos, nossa ajuda ou oração será inútil. Pois Deus não salva esse tipo de descrente. Isso mesmo. Isso mesmo. Quando nossos filhos creem em Deus, mas não buscam a verdade, temos que ajudá-los e apoiá-los por amor. Isso é necessário. Não podemos decidir cegamente quem alcançará salvação ou será eliminado por Deus. Desde que apoiemos e ajudemos com amor, os fatos se revelarão com o tempo. Sim. Quando chegar a hora e virmos as pessoas claramente, vamos tratá-las diferentemente conforme os princípios. E, naturalmente, nos desapegar dos sentimentos. Essa comunhão esclarece tudo. É verdade. Graças a Deus. Após ouvir isso, meu coração está mais leve. E sinto que tenho um caminho. Graças a Deus. Agora sei como tratar meu filho. Faz tempo que ele não crê em Deus, que não lê a palavra e não entende muito da verdade. Ainda precisa de ajuda e apoio com amor. Isso mesmo. Quando a comunhão da verdade é clara, temos um caminho a praticar. Isso. Graças a Deus. Lembrei de várias passagens da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Está bem, vamos sim. Ótimo. Vamos abrir na página 1. Mas ontem Li Jing me disse que deseja executar algum dever. Ela quer que a igreja lhe dê outra chance. E eu concordei. Falei que podia cuidar do local de reunião de Li Jiaxuan. Um dia depois, minha prima teve uma reviravolta para melhor. Ela viu que sua natureza era arrogante demais, que Deus abominava seu comportamento e se arrependeu. Prezadas irmã Zhang, irmã Lin, estou escrevendo para relatar um problema com Liu Wenxiu. Meu contato com ela mostrou que ela é astuta e ardilosa. Só fala doutrinas e letras. Mente e engana as pessoas com frequência. Se eu denunciar o problema da irmã Liu, meus líderes acharão que nós duas não podemos trabalhar em paz? Nossos irmãos e irmãs a conhecem há pouco tempo e não têm discernimento sobre ela. Eles acharão que sou injusta com as pessoas? Não. Devo comungar com ela primeiro. Devo cumprir minhas responsabilidades e depois decidir. Li Jing não entende por que foi destituída e não se arrependeu. Mas você disse à irmã Zou que ela havia se arrependido. E disse que torná-la líder de grupo não era agir pela emoção. Não estava mentindo a nossos irmãos e irmãs? Como pôde dizer aquilo? Admito que minha comunhão naquele dia não foi correta. Mas tive boas intenções. Tentei ajudar a irmã Zou a escapar das restrições de suas emoções. Agi errado? Você mentiu, enganou as pessoas e se exibiu. Como pode dizer que ajudou a irmã Zou? Os fatos estão bem à sua frente. Por que ainda se defende? Não é correto agir daquela forma. Alô? Wenxiu, Sim? por
que conversamos da última vez. Deu certo. Que boa notícia. Vocês estão em quantos aí? Logo chegarei aí. Está bem. Pelas informações que reunimos, este número com o final 5987 é muito suspeito. Deve ser de uma membra crucial da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Continue escutando. Se esse número aparecer outra vez, localize o alvo. Sim, senhor. Tinha a voz da irmã Song. Isso mesmo. Ela disse que havia vários religiosos querendo examinar o caminho verdadeiro. Nos pediu alguém para comungar e testemunhar sobre a manifestação e obra de Deus. Quem devemos enviar? O que acha da irmã Zong? Certo. Direi a ela agora mesmo. Tá bem. Irmã Liu, por que está falando sobre crer em Deus ao telefone? O Partido Comunista Chinês monitora os telefones e já prenderam inúmeros crentes. Não sabe disso? Não sabe que desastres pode trazer à igreja e a seus irmãos e irmãs fazendo isso? Foi só um desleixo por conveniência. Não farei mais. Eu a lembrei da última vez. Se continuar, um dia algo acontecerá. Só arrisquei uma vez, pois não queria atrasar as coisas. É uma situação especial. Você... Já chega. Aqui não é um bom lugar para conversar. Eu vou ver a irmã Zong. Ultimamente, em todos os lugares que visitei, a maioria dos irmãos e irmãs estão em boa condição. E os líderes de grupo são muito responsáveis. Graças a Deus. Como vai o grupo liderado por Li Jin? Fui à reunião deles ontem e descobri umas coisas. Eu queria lhe contar. É Fang Eu Zeng. as reconheci lá de longe. Estranho vê-lo aqui. Está Entre bem. aqui. Irmão Fang, desde que Li Jin assumiu a liderança de suas reuniões, como anda sua vida na igreja? Bem, ultimamente tem sido um tanto anormal, sabe? Li Jin tornou a reunião um sermão. E não comunga sobre a verdade diante de problemas práticos. Em vez disso, só fala de doutrinas e letras. Às vezes perguntamos 2 vezes a ela e ela perde a paciência. E diz que temos baixo calibre. Todos ficam constrangidos e não ousam perguntar. A irmã Zoe e o marido não querem mais ir às reuniões, sabiam? Ontem na reunião, a irmã Chen comungou com a irmã Li Jin e ela não parecia aceitar. Isso mesmo. Comunguei com ela ontem. Mas ela só discutiu comigo. Disse que Sabia que Li Jin foi destituída e que nunca refletiu ou entendeu o motivo. Por que nomeou o líder de grupo? Tive medo de ofender as pessoas e não defendi os princípios da verdade. Na hora, a irmã Liu me disse que já havia combinado. Não quis envergonhá-la. Então concordei. Agora esses problemas apareceram. Tudo porque não agi de acordo com os princípios. Irmã Yang, somos líderes e diáconas na igreja. Se não agimos conforme os princípios, é terrível para a entrada na vida de nossos irmãos e irmãs. Sim. Às vezes, também ajo com sentimento e me preocupo para não constranger ninguém. Durante a reunião de ontem, quando Li Jin falava doutrinas e letras, eu quis interrompê-la, mas temi ferir os sentimentos dela. Só que não dizer nada me fez sentir culpada. A Casa de Deus nos exige comungar sobre nossa experiência e entendimento da palavra de Deus, não sobre doutrinas e letras. Mesmo sabendo desse princípio, não a detive. Em vez disso, agi com o coração e de acordo com a filosofia mundana. Protegi nosso relacionamento em vez de considerar se as reuniões eram eficazes aos irmãos e irmãs. Fui egoísta demais. Só a interrompi depois de pensar a respeito. Irmã Yang, a questão com Li Jin é um lembrete para nós. Sim. Se não defendermos os princípios da verdade e deixarmos a filosofia satânica guiar nossas ações, prejudicaremos a obra da igreja e a vida dos irmãos e irmãs.
Como pessoas como nós devem cumprir os deveres para satisfazer a Deus e ser corretas com os irmãos e irmãs. Todos disseram que teriam consideração pelo fardo de Deus e defenderiam um testemunho da igreja. Quem realmente foi atencioso com o fardo de Deus? Pergunte a si mesmo. Você é alguém que demonstrou consideração pelo fardo de Deus? Você pode praticar a justiça para Deus? Você pode se levantar e falar por mim? Você pode colocar a verdade em prática firmemente? Você tem coragem suficiente para lutar contra todos os atos de Satanás? Você seria capaz de deixar suas emoções de lado e expor Satanás em nome da minha verdade? Você pode permitir que minha vontade seja cumprida em você? Você oferece seu coração quando a hora crucial chega? Você é alguém que faz a minha vontade? Ele é superficial em suas ações, indiferente e distante de coisas que não são de interesse pessoal. Ele não considera os interesses da casa de Deus e não mostra consideração pela intenção de Deus. Ele não assume nenhum fardo de dar testemunho de Deus, nem de cumprir seu dever. E não tem senso de responsabilidade. Há até mesmo algumas outras pessoas que veem um problema e ficam em silêncio. Elas veem que os outros estão interrompendo e perturbando e não fazem nada para impedi-los. Elas não consideram minimamente os interesses da casa de Deus, nem consideram minimamente seu próprio dever ou responsabilidade com o qual estão comprometidas. Elas falam, agem, se destacam, exercem esforço, despendem energia apenas para a sua própria vaidade, aparência, posição, interesses e reputação. Prezada irmã Zhang, irmã Lin, estou escrevendo para relatar um problema com Liu Wenxiu. Meu contato com ela mostrou que ela é astuta e ardilosa, mente e engana as pessoas. Age de forma astuta e ardilosa e geralmente tem intenções e objetivos individuais na sua obra. Por favor, investiguem a situação de Liu Wenxiu o quanto antes, para evitar dano maior à obra da igreja. Certo. Lembre-se de avisá-los. Iremos juntas. Certo, certo. Está bem. Então irei com Li Jing. Ótimo. Falamos dos detalhes pessoalmente. Isso. Delegado Zhu, alvo localizado. Ótimo. Não a perca. Estou vendo que essa aí pode ser peixe grande. No mínimo, líder da igreja. Sim. Mandem mais policiais para vigiá-la. Coloquem gente em cada cruzamento no vilarejo. Vamos pegar todos com uma tacada só. Sim, senhor. Através de investigações, descobrimos que Liu Wenxiu mente e engana com frequência. Nunca aceita a verdade, é astuta e ardilosa. Sim. Pessoas assim não podem realizar obras práticas. São falsos líderes e devem ser substituídos. Ela deve mesmo ser destituída. Isso mesmo. O fato de os irmãos e irmãs exporem e denunciarem Liu Wenxiu prova um discernimento no entendimento da verdade. E que estamos despertando. Sim. Não podemos nos restringir por status e poder. Precisamos de coragem para praticar a verdade e proteger a obra da casa de Deus. Essa é uma ação justa, que conforta o coração de Deus. Exato. Quem aprendeu algo com isso, sinta-se à vontade para discutir. Está bem. Falarei primeiro. Certo. Neste mundo,
Traiçoeiros e perversos têm sucesso, enquanto os honestos são oprimidos e excluídos. Na casa de Deus, Cristo e a verdade governam. Correto. E só quem é honesto e ama a verdade tem sucesso e permanece firme. Sim. Já os traiçoeiros e perversos serão revelados e eliminados no fim. Ela tem toda isso. Não entendemos a verdade e carecemos de discernimento, então escolhemos um líder traiçoeiro. Mas Deus observa e revela todas as coisas. Não importa os truques que ela usou, sejam as claras ou não. Deus revelou tudo. Isso prova que Deus gosta dos honestos e detesta e despreza os traiçoeiros. Sim, graças a Deus. É como a palavra de Deus Todo-Poderoso diz: meu reino exige os que são honestos, não os hipócritas, nem os enganadores. As pessoas sinceras e honestas não são impopulares no mundo? Sou exatamente o oposto. É aceitável que as pessoas honestas venham a mim. Fico feliz com esse tipo de pessoa. E também necessito desse tipo de pessoa. Essa é precisamente a minha justiça. É mesmo a verdade. Deus é santo e justo. E nada que seja sombrio, maldoso ou satânico prevalece na casa de Deus. Isso mesmo. Agora entendo que não importa a circunstância, é sempre correto ser honesto. Sim. Só os honestos praticam a verdade, obedecem a Deus e obtêm a aprovação e as bênçãos dele. Toda razão. Tem toda Diante razão. de Deus, devemos ser honestos, cumprir diligentemente os nossos deveres e nunca enganar. Senão, no fim, seremos revelados e eliminados por Deus. Sim. É crucial ser honesto. Sim. Sim. É o que temos que buscar. Nós Com precisamos certeza. ser positivos. Graças a Deus. Ouvindo sua comunhão sobre esse assunto, sinto-me muito culpada. Na verdade, eu sabia há muito tempo que a irmã Liu era traiçoeira, que não servia para ser líder de igreja. Mas preocupada com minha própria imagem e status, quis proteger meu relacionamento. Então não a denunciei. E no fim causei dano à vida dos irmãos e irmãs. Agora entendo que não tive lugar para Deus e para a justiça no coração. Não pratiquei nem protegi os interesses da casa de Deus. Isso não foi enganar e trair Deus. Eu vivia pela filosofia satânica, sempre tentando ser boazinha, mas estava sendo traiçoeira. Traí o que Deus me confiou. Sou inapta como líder de igreja. Peço desculpas aos irmãos e irmãs. Alguém está batendo. Depressa, guardem tudo. Será? Mais notícias. O que foi? Ontem, quando a irmã Liu estava em reunião em Shenzhuang, mais de 20 policiais invadiram de repente. Todas as 7 pessoas na reunião foram presas. O quê? Aqui. Veja. Ontem a polícia invadiu a casa da irmã Liu e levou os livros dela da Palavra de Deus e mais de 10.000 yuans em dinheiro. Os policiais do Partido Comunista são bandidos e ladrões. São terríveis. Exatamente. O marido da irmã Liu escreveu isto. Disse que isso aconteceu porque a polícia monitorou o telefone da irmã Liu. O quê? O Partido Comunista Chinês sempre monitorou o telefone e prendeu irmãos e irmãs. Como ela ousou fazer isso? Por que ela usou o celular? Exato. Agora precisamos descobrir para quem ela ligou. E mandar esses irmãos e irmãs se esconderem. Irmão Wang, cuide disso. Sim, claro. Também sou responsável pela prisão deles. Há um mês lembrei a irmã Liu de não usar o celular para assuntos da crença em Deus. Ela não aceitou. E não lembrei outra vez. Se não pôde impedi-la, por que não a denunciou? Nós poderíamos tê-la vigiado e a detido. Ela não teria agido sozinha. Correto. E nossos irmãos e irmãs não teriam sido presos. Irmã Yang, onde é que estão os seus princípios? Sabia que a irmã Liu era traiçoeira e inapta como líder, mas não disse nada. As ligações dela eram um risco e você não a denunciou. Você é irresponsável. Irmã Yang, não importa quando ou como, temos sempre que proteger os interesses da casa de Deus e nos responsabilizarmos pelos irmãos e irmãs. Isso. Me protegi demais. Tive medo de ofendê-la e de que, se eu a proibisse de ligar e isso atrasasse os assuntos da igreja, eu não aguentaria a responsabilidade. O que dizer a você? Teve medo de ofender as pessoas e da responsabilidade, mas não protegeu os interesses da casa de Deus. Não sabe agir conforme os princípios?
Você crê mesmo em Deus? Se tivesse exposto Liu Wengshu quando ela foi eleita líder, a igreja a teria destituído e nada disso teria acontecido. Não percebe? Isso é o que acontece por tentar agradar a todos e não defender os princípios da verdade. É uma lição para todos nós. O mais urgente agora é proteger os irmãos e irmãs. Então vamos nos dividir e avisar. Está bem, avisarei a todos os grupos da zona leste da cidade. Ei, Wixin, só agora está voltando. Esta tarde, alguns policiais foram à sua casa. O que aconteceu? Obrigada. Pare aí! Não a deixem fugirem! Peguem-na, depressa! Pare, não corra! Agarrem-na! Pare! Pare! Não a deixem escapar! Pare! Pare! O que está fazendo? Pare! Meu filho! Wixin? Droga! Onde ela está? Pelo menos está segura agora. Wixin, por que não se esconde na casa da minha tia? Está bem. Irmã Yang? Sim. Preparei ramen para você. Coma enquanto está quente. Vai aquecê-la. Está bem. Aqui é bem mais seguro. Pode ficar por um tempo e, se precisar de algo, eu trago para você. Há boas intenções de Deus no que aconteceu hoje. Vamos orar para descobrir quais são. Sim. Agora coma. Ainda tem água fervendo. Preciso dar uma olhada. Está bem? Está bem. Irmã Yang, onde é que estão seus princípios? Sabia que a irmã Liu era traiçoeira e inapta como líder, mas não disse nada. As ligações dela eram um risco e você não a denunciou. Como é irresponsável. Você teve medo de ofender as pessoas e da responsabilidade, mas não protegeu os interesses da casa de Deus. Não sabe agir conforme os princípios? Você crê mesmo em Deus? Caracteres corruptos prendem, constrangem e controlam você a cada vez. Eles trazem obstáculos e dificuldades quando você pratica a verdade e serve a Deus. É por isso que a vida parece tão cansativa. Parece que as pessoas são livres, mas a verdade é que elas estão firmemente presas por caracteres corruptos satânicos, sem qualquer liberdade de escolha. É difícil para elas dar um único passo, viver a vida. Frequentemente, é penoso para elas falar a verdade ou fazer algo prático. E é ainda mais penoso cumprir bem seu dever. Exercer discernimento sobre as pessoas e as coisas e ser fiel também é muito penoso.
Às vezes, elas querem expor uma pessoa mal maligna, mas não as conseguem ver de forma totalmente precisa. Elas sentem que há algo errado com falsos líderes e anticristos, mas não conseguem articulá-lo direito. Quando se associam com outros, abrir o coração para eles é ainda mais penoso. Colocar a verdade em prática e dar testemunho de Deus apresenta camadas e camadas de dificuldade. É penoso demais. Não estão essas pessoas vivendo dentro da gaiola dos caracteres corruptos de Satanás? Muitas pessoas acreditam que ser uma boa pessoa é, na verdade, fácil. Que é só falar menos e fazer mais, ter um bom coração e não intencionar magoar. Que isso garante que você irá prosperar onde quer que você vá, que as pessoas gostarão de você. E que ser esse tipo de pessoa já é bom o bastante. Elas nem querem buscar a verdade, mas estão apenas satisfeitas com serem pessoas boas. Elas acham que buscar a verdade e servir a Deus são complicados, que requer entender muitas verdades. E quem pode realizar isso? Elas só querem pegar a estrada fácil, ser uma pessoa boa e desempenhar um pouco de seu dever. E isso estará bom. Isso é sustentável? É realmente tão fácil ser uma pessoa boa? No mundo, muitas pessoas boas falam de um jeito elevado. E muito embora do lado de fora pareça que elas não fizeram um grande mal, em seu coração elas são enganosas e escorregadias. Elas são especialmente capazes de ver em que direção o vento sopra e são serenos e mundanas em suas palavras. Do meu ponto de vista, essa é uma pessoa boa falsa, uma pessoa insincera. Isso é um hipócrita. Todos aqueles que se apegam a um meio feliz são os mais sinistros. Não ofendem ninguém. Agradam as pessoas. São flexíveis. E ninguém consegue perceber quem realmente são. Isso é um Satanás vivo. Deus, sou uma falsa boa pessoa que só quer agradar. Não sirvo para viver diante de ti. Foi por eu não ter praticado a verdade que tantos irmãos e irmãs foram presos. Quando eu penso nisso, sinto tormento e culpa no coração. Me odeio por ser tão egoísta e traiçoeira. Por temer ofender as pessoas e querer que me chamassem de boa. Pus em risco a obra da casa de Deus. Fiz com que Deus me detestasse e me desprezasse. Agora entendo que, na verdade, não sou uma boa pessoa. Sou alguém que vive pela filosofia satânica. Eu conheci a verdade e não a pratiquei. Agradava os outros para que gostassem de mim. Sem o julgamento e o castigo de Deus, sem que Ele se revele. Nas provações e no refinamento, eu nunca teria entendido a verdade da minha corrupção querendo só agradar. Agora, quero me livrar desse caráter corrupto. Mas não sei como devo entender e praticar. Irmãs, podem comungar comigo? É um bom tema para comungar. Justo do que precisamos. Sim. Irmã Yang, é bom que você tenha esse entendimento da experiência. É benéfico para todos nós. Sim, é verdade. Eu já fui assim como você. Em muitas coisas, eu vivia pelas filosofias satânicas. Pensava que não pecar ou fazer o mal era praticar a verdade. E me achava uma boa pessoa. Depois vivenciei o julgamento e o castigo da palavra de Deus. Fracassos e contratempos que me revelaram completamente. E vi que não possuía a realidade da verdade. Por fora eu parecia não pecar nem fazer o mal. Mas eu não vivia pela verdade.
e sim pela filosofia satânica. Isso era hipocrisia. É verdade. A maioria das pessoas carece de discernimento e considera os hipócritas como boas pessoas. Mas Deus observa tudo. E nos últimos dias tem expressado a verdade, explicado como Satanás corrompe as pessoas e revelado a essência e os fatos da corrupção do homem por Satanás. Sim. Deus faz isso para refletirmos no nosso próprio caráter corrupto e obtermos aprofundamento de nossa natureza e essência. Assim, vemos a verdade de como fomos corrompidos por Satanás. Se o homem possui uma humanidade normal, se vive a imagem de homem ou de demônio, e se a humanidade requer o julgamento e a purificação de Deus. Só atingindo esse entendimento pela palavra de Deus, passamos a nos detestar e nos amaldiçoar. Sim. E aceitamos e praticamos a verdade para aos poucos escapar do nosso caráter satânico. Isso mesmo. Glória a Deus. É verdade. Vamos ler algumas passagens da palavra de Deus. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: o caráter corrupto do homem decorre de ele ser envenenado e pisoteado por Satanás. Decorre do grave malefício que Satanás infligiu ao pensamento do homem e à sua moralidade, percepção e sentido. É precisamente porque essas coisas fundamentais do homem foram corrompidas por Satanás e são completamente diferentes de como Deus as criou originalmente, que o homem se opõe a Deus e não entende a verdade. Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência dos governos nacionais, dos famosos e grandes. Seus absurdos agora fazem parte da vida e da natureza do homem. Cada um por si, e o demônio pega quem fica por último. É um ditado popular satânico que tem sido plantado em cada um e se tornado a vida humana. Existem alguns outros dizeres da filosofia de vida que também são semelhantes. Satanás educa as pessoas por meio da boa cultura tradicional de cada nação, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um crescente abismo de destruição. E no final, as pessoas são destruídas por Deus por servirem a Satanás e resistirem a Deus. Ainda restam muitos venenos satânicos na vida das pessoas, na maneira como lidam com as coisas e em sua conduta e trato com os outros. Elas estão quase sem um pingo de verdade. Por exemplo, suas filosofias de vida, suas maneiras de fazer as coisas e suas máximas estão repletas dos venenos do grande dragão vermelho, e todas elas vêm de Satanás. O homem foi corrompido muito profundamente por Satanás. O veneno de Satanás flui pelo sangue de cada pessoa. E a natureza do homem é visivelmente corrupta, maligna e reacionária. Repleta das filosofias de Satanás e imersa nelas. É uma natureza totalmente rebelde contra Deus. Por que as pessoas agem com tal falsidade? Para alcançar suas próprias metas e alcançar os objetivos que desejam. E, portanto, adotam certos métodos, o que mostra que elas não são íntegras e que não são honestas. Nesses momentos, a insídia e a astúcia das pessoas são reveladas, ou então sua malícia e ignobilidade. Com essas coisas, você sente que é especialmente difícil ser honesto. Sem elas, você sentiria que ser honesto é fácil. Os maiores obstáculos a ser honesto são a insídia das pessoas, sua falsidade, sua malícia e suas motivações ignóbeis. O que é um caráter corrupto? Um caráter corrupto é o caráter de Satanás. Se as pessoas vivem por seu caráter corrupto, elas são satanases vivos, sempre desviando as coisas, sem falar diretamente. Todos vocês tiveram esse problema. A maioria de vocês prefere ofender e enganar a Deus para proteger relacionamentos com outras pessoas, para proteger seu próprio status e reputação entre os outros. Isso é amar a verdade? Você crê em Deus e chega diante dele, mas ainda vive daquela mesma maneira antiga.
Sua crença em Deus é significativa e valiosa? Se os objetivos e princípios de sua vida e a maneira como você vive não mudaram, tudo que você tem de vantagem sobre incrédulos é o seu reconhecimento de Deus. E se externamente você parece seguir a Deus, mas seu caráter de vida não mudou nem um pouco, então no final você não será salvo. Isso não é uma crença vazia e uma alegria vazia? É verdade. Tem razão. Toda a ruindade da corrupção de Satanás na humanidade é revelada na palavra de Deus. Sem sua palavra para revelá-la, não nos aprofundaríamos nesses assuntos. Correto. Por que as pessoas são arrogantes e convencidas? Porque são tão más e traiçoeiras, egoístas e desprezíveis, perversas e gananciosas, sempre tramando para si. Por que a humanidade detesta a verdade? Porque não se interessa pela verdade. Mesmo quando cremos em Deus e entendemos algo da verdade, por que não a praticamos e defendemos princípios? Muitos preferem ser bonzinhos e proteger o relacionamento com outros a serem honestos e corretos, pois morrem de medo de ofender e de arriscar a própria sobrevivência. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Isso porque Satanás corrompeu a humanidade tão profundamente que as pessoas viraram seres satânicos, nem homem nem diabo. É verdade. Eu concordo. Por milhares de anos, esses reis dos demônios espalharam ditados e teorias absurdas para enganar as pessoas. Eles usam principalmente da cultura tradicional e da cortesia feudal. Filosofias como o confucionismo, o taoísmo e outras para envenenar e corromper as pessoas. E implantar todo tipo de lógica, teoria, pensamento e ideias satânicas nas pessoas. Como nunca houve um salvador. Cada um por si e o diabo fica com a maior parte. Quem tem cérebro domina quem tem músculos. O que os outros buscam não tem valor. Já o estudo dos livros é superior. E também... Um sábio se sujeita às circunstâncias. A harmonia é um tesouro, a paciência uma virtude. Mesmo vendo o errado, é melhor dizer pouco. O sábio se protege não se envolvendo. Sim. Quem dá presente a oficiais não é preso. E os que não bajulam nada conseguem. É verdade. Há também menos problemas é melhor do que mais. E o meio termo torna o conflito muito mais fácil de se resolver. Correto. E também obtenha favores com elogios e inimizades com teimosias. Veja com clareza, mas fale com prudência para manter os Isso amigos. mesmo. Essas filosofias e venenos satânicos enganaram e envenenaram uma geração após outra. E já estão enterradas no fundo do coração dos homens. É verdade. Por milhares de anos, a humanidade vive com base nessas filosofias e princípios satânicos, ficando ainda mais ignorante, arrogante, egoísta, enganadora, falsa e ardilosa, confundindo o bem com o mal, o certo com o errado. Assim viramos pessoas sem princípios, posição ou retidão, com pouca semelhança a um homem. Sim. Essas são as consequências de as filosofias e os princípios satânicos corromperem as pessoas. Tem toda a razão. Tratávamos essas filosofias satânicas como máximas pelas quais viver. Somos afortunados por Deus ter nos revelado essas coisas. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Essas filosofias satânicas envenenam as pessoas de forma profunda. Sim. Vimos que, na sociedade, a maioria das pessoas se apega ao meio termo para agradar a todos. Quando vem alguém fazendo algo ruim, não o detém. Quando vem alguém bom sofrendo, não o protegem. Eles veem reis de demônios no poder e o mal correndo à solta, mas não prestam atenção. Pensam só em se proteger. Mesmo com suas terras tomadas, casas demolidas e seu trabalho arrancado, simplesmente convivem com isso, engolem seus protestos e não se opõem à tirania. Sim. É a verdade. Os direitos humanos são pisoteados, a liberdade é arrancada e a fé religiosa é cruelmente reprimida. Há tempos que os cristãos das igrejas domésticas enfrentam prisões e perseguições desenfreadas. Muitos veem, mas quantos ousam expor os atos perversos desses reis demônios? Ou falar em defesa da verdade e da justiça? Exatamente. Muitos só vão para onde a vida os leva. Cedem às forças malignas de Satanás e só pensam em agradar. Isso não é ajudar as forças do mal a serem mais arrogantes? É assim mesmo. É assim. Por que nosso mundo está cada vez mais sombrio e perverso? Por que as coisas negativas são promovidas e as positivas oprimidas? Por que os malfeitores correm à solta enquanto os bons são reprimidos? Onde está a raiz de todos esses problemas? Vale a pena refletir sobre isso. Sim. Existem agradadores demais em nossa sociedade. Se cada um fosse mais correto, o mundo não seria tão sombrio e perverso como é hoje. Claro, com certeza. É verdade. Vemos que os agradadores só praticam filosofias e princípios satânicos.
e como eles protegem seus próprios interesses em tudo que dizem e fazem. Mesmo crendo em Deus, não são sinceros com Ele, não praticam a verdade. Ainda que pareçam fervorosos e saibam se despender, renunciar e cumprir seus deveres, quando acontece algo que compromete a obra da igreja ou prejudica o povo escolhido de Deus, que requer a defesa dos princípios da verdade, morrem de medo de ofender ou de assumir responsabilidades, recuam e arrastam sua existência indigna, abandonando os princípios da verdade. Não ligam nem se incomodam ao verem algo perturbando ou interrompendo a obra da igreja. Quando veem os perversos na igreja formando facções, separando a igreja e perturbando a vida dela, fecham os olhos e ouvidos. Quando veem falsos pastores e anticristos espalhando mentiras para enganar, restringir e oprimir o povo escolhido de Deus, não os expõem nem os impedem. Mesmo que outros os exponham ou denunciem, os agradadores ainda protegem os malfeitores por medo de ofendê-los. Isso mesmo, toda razão. Os agradadores só protegem a si mesmos, só temem por si. Não têm a menor vontade ou coragem de resistir às forças das trevas ou de se voltarem para a justiça. Sim. Mesmo entendendo alguma verdade, não se dispõem a praticá-la ou a pagar o preço. Não avançam para proteger a obra da igreja ou os irmãos e irmãs. Isso é verdade mesmo. Os agradadores não são mero egoístas, interesseiros, enganadores ardilosos? São mesmo. Não são submissos a Satanás vivendo sob o domínio dele? Isso mesmo. É verdade. Os agradadores parecem ser bons por fora. Mas será que eles são mesmo? Não são. Então, do que os agradadores carecem? De senso de retidão. Sim, e de consciência. Correto. Sem consciência ou senso de retidão, alguém pode ser bom? Não. Claro que é óbvio. Claro que não mesmo. Deus expressou a verdade e começou a obra de julgamento nos últimos dias para purificar o caráter corrupto do homem, para salvar a humanidade e nos tirar da influência de Satanás. Se nós crentes em Deus não buscarmos a verdade, ou aceitarmos o julgamento e o castigo na palavra de Deus, alcançaremos a salvação dele? Não. Salvação assim Precisamos da obra de julgamento de Deus. É impossível conseguir a salvação sem isso. Após escutar sua comunhão, me sinto muito envergonhada. Não passo de uma agradadora. No passado, sempre fui muito cuidadosa nas palavras e ações, pois tinha medo de ofender os outros. Queria que gostassem de mim e protegia meu relacionamento com os outros. No coração, nunca considerei como ser honesto ou praticar a verdade. Eu não passava de uma escrava de Satanás. Não tinha integridade ou coragem, indigna de ser chamada de humana. Após ouvir a palavra de Deus e sua comunhão, a desgraça perfurou meu coração. Sinto que o caráter justo de Deus não pode ser ofendido. Sim. Pode. Deus não se alegra nos agradadores. A essência dos agradadores é ardilosa e traiçoeira. São hipócritas honrosos por fora e abomináveis por dentro. Se eu não me arrepender e não me tornar honesta e íntegra, sei que serei punida e amaldiçoada por Deus. Graças a Deus, esse julgamento e castigo é maravilhoso. Purifica e salva as pessoas. Conversar com todos vocês também foi benéfico para mim. Eu sempre pensei... A senhora Zal está aqui? Quem é? Sou eu. Ah, a diretora Mais está aqui. Depressa, guardem os livros. Diretora Má? Está em casa. Diretora Má, o que foi? Soube que vários estranhos vieram à sua casa hoje. O que faziam aqui? Queriam alugar, mas não gostaram da casa, então foram embora. O que foi? E o que é? Vou contar pra você. Nesse momento, cada comunidade e vilarejo está procurando por crentes em Deus. Esteja atenta. Ainda mais com os de fora. Se descobrir crentes em Deus, denuncie na hora. Entendo. Senhora Zal, está frio hoje. Por que não lava as roupas lá dentro? Meu filho trabalha de noite e está dormindo agora. Não quero acordá-lo. Ei! Mãe, que barulho. O que faz aqui fora? A diretora Mais está aqui? Sim, Ximpeng. Você está em casa. Estou.
Eu tenho que ir buscar o meu neto. Diretora Ma, mais alguma coisa? Não, nada. Isso é tudo. Nós já estamos indo. Certo. Até mais. Cuidem-se. Está bem. Se encontrar crentes em Deus, denuncie. Há uma recompensa de 1000 yuans por cada um. Entendi. Tchau, senhora Zhao. Irmãos e irmãs, podem sair. Eles já se foram. O que aconteceu? A diretora da comunidade, a senhora Ma, descobriu que havia estranhos aqui, então trouxe pessoas para verificar. Acho que estão nos vigiando. Vamos terminar a reunião. Está bem. Irmãos e irmãs, vamos para casa. Podemos nos reunir outro dia. Nossa casa é relativamente segura. Nossos vizinhos trabalham fora do Imagina, vilarejo. nós crentes em Deus temos que ter cuidado aonde quer que vamos. Fang Zeng, Sim, traga lenha para dentro. está bem. Estou indo. Graças a Deus, finalmente tenho um pouco de entendimento de mim mesmo. Qual é o aspecto mais difícil da sua prática? Para mim, às vezes vejo irmãos e irmãs expondo a corrupção. E quero lembrá-los. Mas também temo que fiquem tristes. Receio ferir os sentimentos deles, não nos darmos bem. Então hesito. E acabo engolindo as palavras. Por que é tão difícil praticar a verdade? Porque fomos corrompidos demais por Satanás. Nossa natureza é tortuosa, traiçoeira, egoísta e desprezível. Tentamos proteger nossos interesses. Então é difícil praticar a verdade. Sim. É verdade. Igual na reunião daquele dia, quando vi Li Jin falar doutrinas sem fim. Ela nem mesmo pausava. Só se exibia. Eu fiquei muito irritado. Muito mesmo. Me perguntava que resultado uma reunião daquelas traria. Eu queria interrompê-la e apontar os problemas, mas temia envergonhá-la e ofendê-la. As palavras estavam na ponta da língua, mas eu as refreei. Agradadores são pessoas confusas, sem senso de retidão. Ferem a si mesmos e aqueles ao seu redor. Um incidente como esse na igreja deve servir de lição para todos nós. Exatamente. Diga-me, se nós, crentes em Deus, não escaparmos desse caráter corrupto, como vamos obter salvação? Isso mesmo. Sim, temos esse caráter corrupto e, para obtermos salvação, devemos passar pelo julgamento e castigo de Deus, vivenciando contratempos e fracassos. Sim. Do contrário, não há como entendermos nossa própria corrupção e deficiências, muito menos escapar do nosso caráter corrupto e obter salvação. Sim. No passado, eu sempre vivia conforme as filosofias e princípios satânicos. Nos relacionamentos, sempre tentava manter a paz e evitar conflitos. Mesmo quando via os outros falarem e agirem de forma que violava a verdade, fechava os olhos para proteger nosso relacionamento. Lembro-me de um ano, quando eu trabalhava como diaconisa na rega da igreja. Descobri que o caráter da líder da igreja era muito arrogante. Ela só falava de letras e doutrinas para se exibir e testemunhar de si mesma, e excluía e atacava quem opinasse a respeito. Muitos irmãos e irmãs sofriam com as restrições dela. Na época quis denunciá-la, mas tive medo de que ela descobrisse e dificultasse as coisas para mim. Então não a denunciei. Depois disso, seu comportamento enfureceu os outros. Então, finalmente a denunciei e a expus com os outros irmãos e irmãs, o que a fez ser destituída. Só então eu me senti segura e em paz. Depois daquilo, refleti sobre meu comportamento. Por que eu não a denunciei antes? Se eu a tivesse denunciado e exposto antes, ela não teria feito tanta maldade na igreja, nem prejudicado irmãos e irmãs por tanto tempo. Sim. Foi meu caráter egoísta e traiçoeiro que me bloqueou e restringiu. Para proteger minha reputação e status, eu observava uma falsa líder falar de letras e doutrinas e prejudicar o povo escolhido de Deus. Eu não a expus. Isso não foi proteger uma falsa líder e fazer de mim cúmplice de Satanás? Foi uma grave violação da verdade, uma rebelião, uma ofensa contra o caráter de Deus. É verdade. Pensei sobre como Deus havia me elevado e me abençoado, me dado a chance de executar meus deveres. Mas não considerei a vontade de Deus, nem protegi a obra da igreja. Em vez disso, deixei uma falsa líder prejudicar o povo escolhido de Deus. Não ousei ofendê-la. Vi que fui egoísta
desprezível, ardilosa, traiçoeira e mesquinha. Uma pessoa maliciosa que retribui a bondade com a traição. Fiz com que Deus me detestasse e me desprezasse. Quando entendi isso, senti ódio e remorso por mim mesma. Caí de joelhos diante de Deus para confessar meus pecados e me arrepender. E decidi que buscaria a verdade a partir de então. Que fugiria do caráter corrupto de um agradador e que renasceria. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois li esta passagem da Palavra de Deus. Vocês devem saber que Deus gosta de pessoas honestas. Deus tem a substância da fidelidade. Então, a sua palavra é sempre digna de confiança. Além disso, as suas ações são irrepreensíveis e inquestionáveis. É por isso que Deus gosta daqueles que são absolutamente honestos com Ele. Ser honesto significa entregar seu coração a Deus. Jamais traí-lo em nada. Ser aberto com Ele em todas as coisas. Nunca esconder a verdade. Nunca fazer aquilo que engana seus superiores e que ilude seus subordinados. E nunca fazer aquilo que simplesmente pareça impressionar bem a Deus. Resumindo, ser honesto é abster-se da impureza em suas ações e palavras. E não enganar nem a Deus, nem aos homens. Amém. Irmã Iana, Graças pode a ler a Deus. próxima passagem? Glória a Deus. Claro, está bem. Essas palavras realmente nos Graças a iluminam a Deus. verdade. Deve haver um padrão de boa humanidade. Não se ater aos princípios, não desagradar ninguém, bajular todas as pessoas, ser sereno, esperto, sábio nas coisas do mundo e fazer com que todos se sintam bem. Essas coisas não são o padrão. Então, qual é o padrão? O padrão é que eles têm um coração sincero para com Deus, o homem e eventos. Podem assumir responsabilidades. E isso é evidente para que todos possam ver e para que todos possam senti-lo. Além disso, Deus esquadrinha o coração deles e os conhece, a cada um e todos eles. Uma pessoa naturalmente decente é uma pessoa genuinamente boa? Que tipo de pessoa é genuinamente boa? Alguém que tem a verdade aos olhos de Deus? Em primeiro lugar, ela precisa entender a vontade de Deus e a verdade. Em segundo lugar, ela tem de ser capaz de colocar a verdade em prática, com sua compreensão dela como base. Então são pessoas que amam a verdade e praticam a verdade. Estas são boas pessoas aos olhos de Deus. Isso é verdade. Graças a Deus. Após ler a palavra de Deus, eu entendi. Deus ama os honestos. E só eles é que são bons. Sim, é verdade. Pessoas genuinamente boas têm consciência e razão, são sinceras com Deus, atenciosas com a vontade de Deus, tratam as pessoas com justiça. Sim. Pessoas verdadeiramente boas são honestas e íntegras, distinguem o amor do ódio, têm senso de justiça, amam e aceitam a verdade, se concentram em praticar a verdade assim que a compreendem. Só pessoas assim são boas aos olhos de Deus. Isso mesmo, é verdade. Mas eu achava que as pessoas boas eram aquelas que se davam bem com os outros e não ofendiam ninguém, que só protegiam o relacionamento quando os problemas surgiam e que não tinham senso de justiça. Esses eram os agradadores, os traiçoeiros, pessoas que Deus detesta e despreza. A palavra de Deus me mostrou os padrões pelos quais se deve viver. E deixou claro que nunca devo confiar nas minhas opiniões ou ideias na minha crença em Deus. Devo ser honesta com base na palavra de Deus. Sim. Do contrário, acreditaria minha vida inteira em vão e nunca obteria a aprovação de Deus. Sim. Entender a verdade é importante. Só quando entendemos a verdade temos discernimento, conhecemos nossas deficiências e sabemos o que procurar. Correto. Comunhões assim me mostram que é de fato ser uma pessoa boa. Uma pessoa boa de verdade é honesta e íntegra, com senso de justiça. Sim. Como o Senhor Jesus disse, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Deus Todo-Poderoso diz: na igreja você permanecerá firme em seu testemunho de mim, manterá a verdade. O certo é certo, o errado é errado. E não confundirá preto com branco. Você entrará em guerra com Satanás e deve vencê-lo completamente para que nunca mais se erga. Você deve sacrificar tudo para proteger meu testemunho. Esse deve ser o objetivo das ações de vocês. Não se esqueçam disso. Que Deus pede para as pessoas serem honestas.
prova que ele realmente abomina aquelas que são enganosas, que ele não gosta de pessoas enganosas. O fato de ele não gostar de pessoas enganosas significa que ele não gosta de suas ações, caráter e até suas motivações. Isto é, Deus não gosta do jeito como elas fazem as coisas. Então, se quisermos agradar a Deus, devemos primeiro mudar nossas ações e modo de existência. Sempre que fizer algo, você deve examinar se suas motivações estão corretas. Se você for capaz de agir segundo as exigências de Deus, então o seu relacionamento com Ele é normal. Esse é o critério mínimo. Se ao examinar suas motivações surgirem coisas que estão incorretas, e se você é capaz de dar as costas para elas e agir segundo a palavra de Deus, então você se tornará alguém correto diante de Deus. O que mostrará que seu relacionamento com Ele é normal e que tudo que faz é por sua causa e não por si mesmo. Sempre que faz ou diz algo, você deve acertar seu coração, ser justo e não ser guiado pelas suas emoções, nem agir de acordo com a própria vontade. Esses são os princípios pelos quais os crentes em Deus se conduzem. A palavra de Deus mostra claramente o caminho para uma pessoa ser honesta. Nos últimos anos, venho praticando para ser honesta de acordo com a palavra de Deus. Oro com frequência e procuro aceitar a observação de Deus. Quando algo acontece, busco a verdade conscientemente e ajo de acordo com a vontade de Deus. Principalmente no que tange os princípios da verdade. Primeiro vejo como agir de acordo com a verdade. Como beneficiar a obra da igreja e a entrada na vida dos irmãos e irmãs. E aí eu ajo. Quando comecei a praticar, travava uma luta interna. Ainda me restringia pela vaidade e orgulho, reputação e status, e temia ofender os outros. Mas quando eu pensei nos princípios da verdade que não defendia nem analisava antes, nos danos que eu havia causado, a obra da igreja e a vida dos irmãos e irmãs, me arrependi muito e vi que devia muito mais a Deus. Principalmente quando me lembrei da palavra de Deus. Sempre que faz ou diz algo, você deve acertar seu coração, ser justo e não ser guiado pelas suas emoções, nem agir de acordo com a própria vontade. Estes são os princípios pelos quais os crentes em Deus se conduzem. Eu sinto que Deus está do meu lado, observando tudo o que faço. Então não posso decepcioná-lo de novo. Haja o que houver, tenho que renunciar à carne e praticar conforme a palavra de Deus. Não posso ser agradador outra vez. Viver assim é ser egoísta e desprezível demais. Me torna indigna de ser chamada de humana. Sim, está correto. Tem razão. Isso mesmo. E é assim que tenho praticado. E nos últimos anos, sem perceber, cheguei a entender alguma verdade. Hoje sei mais sobre meu próprio caráter corrupto. Quando acontece algo que expõe esse caráter corrupto, eu tenho discernimento. No coração, detesto e desprezo a mim mesma e me motivo para renunciar à carne. Não me restrinjo por vaidade e orgulho, por reputação e status. Que bom. Isso é ótimo. Graças a Deus. Também falo e ajo mais honestamente do que antes. E tenho escapado de minhas enganações e falsidade. Nos deveres sou mais responsável. E minha obra é cada vez mais eficaz. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenho comprovado que a palavra de Deus pode mesmo mudar e purificar as pessoas. Desde que pratiquemos a palavra de Deus e procuremos ser honestos, entendemos a verdade e, com o tempo, nos libertamos do caráter satânico, arrogante, convencido, egoísta, desprezível, ardiloso e traiçoeiro. Isso. Tem toda a razão. Vivemos a verdadeira imagem de um homem e obtemos a aprovação de Deus. Graças a Deus. Vivenciar a obra de Deus assim é muito prático. Sim, após esta comunhão, tudo ficou claro. Tem um caminho pelo qual escapar do caráter corrupto de ser agradadora. Graças a Deus. Se formos honestos e buscarmos a verdade, quando acontecer algo conosco, renunciarmos a intenções incorretas e praticarmos a verdade, entraremos nas realidades da verdade e viveremos como pessoas honestas. Sim. É sim. Sim. No passado, acreditava em Deus e executava meus deveres por entusiasmo.
E quando entendi algumas doutrinas, pensei ter entendido a verdade. Quando algo acontecia, eu não procurava a verdade, nem agia segundo os princípios. Raramente examinava minhas intenções e impurezas nas palavras e ações. Então, não conhecia meu caráter corrupto. E nunca alcancei a mudança no meu caráter de vida. Certo. Mas esses contratempos e fracassos são Deus me revelando a mim mesma. E, sobretudo, Deus se apiedando de mim e me salvando. Isso mesmo. Com certeza. Isso. A obra de Deus é maravilhosa. Agora, estou decidida a buscar ser uma pessoa honesta. Estou certa de que se eu me concentrar em praticar a verdade e em buscar princípios pelos quais agir, mudarei meus modos tortuosos e traiçoeiros de agradadora. Escaparei do meu caráter satânico hipócrita e serei honesta e íntegra. Graças a Deus. Graças a Deus Todo-Poderoso. Deus fez uma Ganhei. maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus. Espetacular. Glória a Deus. Ontem, quando você foi ao local de reunião de Li Jiazhuang, os irmãos e irmãs estavam indo bem? Sim, agora as reuniões dos irmãos e irmãs estão normais. Querem executar seus deveres e passaram a praticar a busca pela verdade e a vivenciar a palavra de Deus. Trocar por uma líder de grupo que busca a verdade traz resultados diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Tendo você como parceira, temos procurado a verdade juntas e agido de acordo com os princípios diante de situações. E sinto calma e alegria no coração. É uma bênção de Deus. Sim, graças a Deus.